Então, só lembrando que para calcular o DI, eu pego cada valor de xi individualmente e vou subtraindo a média, que é 4,03. Então, é 1 menos 403 vai dar menos 3,03. Lembrando que tudo que der negativo, aqui a gente vai assumir positivo por se tratar de distância, tá? Então, cada valor desse, menos 403. Você vai colocar aqui. Não precisa da somatória de DI para nada, então eu vou anular esse campo. Agora eu venho para DI vezes FI. Como é um produto, vale a pena colocar a formulazinha. Não é DI vezes FI? Ó, o DI está aqui na coluna F e o FI está na coluna B. Então, para calcular o primeiro, eu coloco a fórmula, que é B1, aliás, perdão, B2, porque ela está na linha 2, tá vendo? Ó? B2 vezes F2. Então, a minha fórmula vai ser em função desta primeira linha, B2 vezes F2. Eu coloco aqui igual, abre parênteses, B2 vezes F2. Tá? Porque a partir do momento que eu calculo a primeira, ó, deu lá. É 3,03 vezes 1. Por isso que deu ele próprio. Agora eu vou pegar essa linha, seleciono aqui, venho até fazer o mais, ó, e puxo até a penúltima linha. Ele vai calcular todos eles com duas casas, porque eu já deixei aqui com duas. Mesmo que não tivesse, depois você consertaria aqui, ó, tá? Mas já tá com duas casas. Agora, o que que eu faço? Eu não preciso da somatória de DI vezes FI? Bom, somo DI vezes FI. E aí, a autossoma vai dar 50,94. Gente, o que que pode acontecer aqui? Eu tô dizendo que pode acontecer, não que vai acontecer, tá? Mas pode acontecer. Nessa não, porque os valores aqui, como é multiplicado aqui duas casas, talvez dê exatamente o mesmo. Quando a gente faz no Excel, apesar dele estar arredondando com duas casas aqui, ele está considerando tudo o que aconteceu daqui para frente, tá? Então, na realidade, ó, se eu usar mais casas decimais, é que aqui está tudo zero, não vai dar diferença. Mas se tivesse casas diferentes aqui, ele ia estar considerando tudo. Então, a somatória do Excel pode ser que dê um pouquinho diferente da somatória que daria se você fizesse na mão. Tá, Pro, mas em função disso, o resultado vai mudar? Pode mudar, mas vai mudar 2 centésimos. Então, se você optar por fazer tudo no Excel, lembra que na hora de verificar as respostas numa atividade múltipla escolha, se o seu não der exatamente o que deu lá, foi por conta dessa questão do arredondamento. Aqui está até mais certo. Por quê? Porque ele está usando todas. Ele está apresentando o resultado com duas, mas ele está considerando todas as casas decimais aqui na frente, tá? Mas não tem problema. Desde que você entenda que essa diferençazinha foi por conta do arredondamento. Aí você vai no valor que está bem próximo do que você calculou, tá? Bom, então aqui deu 50,94, eu já consigo calcular o desvio médio. Mas aí a gente já vai aproveitar e calcular essas duas colunas aqui, ó. DI ao quadrado. O que é DI ao quadrado? Aqui, gente, eu não consigo colocar ele elevado, senão eu teria que colocar símbolo, por isso que eu coloquei DI2, mas é DI ao quadrado, tá? Ó, DI ao quadrado não é pegar a coluna DI, que é a F, e pegar cada valor e elevar ao quadrado, ou multiplicar por ele mesmo? Então, vamos pensar. Se o DI está na coluna F, F2, se eu pegar o primeiro valor aqui, ó, tá no campo coluna F, linha 2, F2. Não é F2 vezes F2, porque é ele vezes ele mesmo? Então, aqui a gente pode colocar assim, ó. Igual, abre parênteses, F2 vezes F2. E fecha parênteses. Então, eu estou multiplicando ele por ele mesmo. Ó, duas casas decimais é o que a gente vai trabalhar. Vamos deixar assim com 4, vamos calcular tudo, aí depois a gente reduz lá no onde é que tem a contagem aqui, tá? Ó, seleciona e desce até a penúltima, ele vai calcular para todos, certo? Não quero com esse monte de casas aqui, eu só quero com duas casas decimais depois da vírgula. Se a gente fosse arredondar no caderno, ia ficar assim, 9,18, 9,12, 1,06, 9,12 não, 4,12, 1,06, não ia nem pensar nessa última casa que está aqui, certo? Bom, nós vamos fazer assim, ó. Vamos diminuir o número de casas, deixar duas, tá aqui, ó. Ele foi arredondado tudo com duas, tá? Não preciso da somatória,
Vou deixar assim. E agora eu vou para o DI ao quadrado vezes FI. DI ao quadrado vezes FI é pegar esse valor da coluna H vezes FI que está na coluna B. Então, é 1 vezes 9,18, 9 vezes 4,12, 4 vezes 1,06 e assim por diante. Mas a gente vai usar a formulazinha. Igual, abre parênteses. Ó, o que eu preciso? Não é o FI, que está aqui no B2, vezes o DI ao quadrado, que está aqui no H2. Então, aqui dentro na formulazinha eu vou colocar B2 vezes H2. B2 vezes H2. Fecha o parênteses, nunca esqueça de fechar o parênteses. Ele vai multiplicar, ó, 9,18 vezes 1. Tá vendo que deu ele mesmo? Porque ele fez a multiplicação. Nós vamos selecionar aqui e descer até a penúltima linha. Ele fez o mesmo cálculo para todas as linhas, com seus respectivos FIs. Só que aqui a gente não quer tudo isso, então a gente reduz para 2 casas, ó. 2 casas tudo. Aqui, com certeza, os valores vai dar diferente do que se você estivesse calculando na mão. Por quê? A gente usa isso daqui para calcular. O primeiro não está multiplicando por 1, mas esse aqui, por exemplo, 4,12 vezes 9. Quer ver? 4,12 vezes 9. O meu está dando 37,08 se eu fizer na mão. Aqui está dando 0,9, porque está errado? Não, porque na verdade ele está considerando as outras casas que tem aqui, ó, para poder calcular. Mas não se importa com isso. Se você estiver fazendo no Excel, deixa do jeito que está aqui. Vamos ver a diferença que vai dar do que eu fiz para a mão, ó. Aqui eu vou dar uma autossoma, 108,97, ok? Bom, essa é a tabela toda completinha para fazer todo o cálculo. Se eu comparar com a que eu fiz toda na mão, eu quero mostrar para vocês isso, porque você pode fazer dessa maneira, ou você pode fazer tudo na mão. Olha o que vai acontecer. Guarda principalmente esse valor, ó, 108,97, 50,94. Vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui o meu, ó, 108,94 e 50,94? 50,94 bateu. Aqui deu 3 centésimos de diferença. Não tem problema. Na hora que a gente jogar isso aqui na fórmula, acaba que essa diferença, ela até diminui, tá? Então, o importante é você pensar o seguinte. Ok, tô fazendo no Excel, vai gerar diferença de centésimos, pode dar diferença no resultado, mas a diferença vai ser tão pequenininha que eu vou considerar o valor mais próximo, tá? Isso para facilitar, quem quiser fazer usando o Excel. Se fizer tudo na mão, tá aqui, ó. Ela foi toda calculada, certo? Aí, com base nesta tabela toda calculada, você vai responder todas as questões. Primeiro, qual o tempo médio de espera? É a média. Eu já tinha calculado lá na tabela, ó, que deu 4,03 minutos. A fórmula da média está aqui, é a somatória de FI vezes XI dividido por N. Se a gente olhar a tabela, ó, FI vezes XI, está aqui, ó, é a terceira coluna, 121, dividido por N, que é 30. 121 dividido por 30, 4,03 minutos, certo? Eu vou aumentar aqui, para ficar tranquilo da gente ver, ó. Depois, qual é o tempo que representa a moda e a mediana? Moda não precisa de nada, eu não preciso de nada que está aqui na frente. Moda, basta eu olhar o FI maior. Ó, o FI maior não é o 11? Então, a moda é igual a 5 minutos, que é o tempo de espera que representa lá 5 minutos, que é onde a frequência é maior. Então, para a tabela simples, eu olho o FI e aponto no XI, que é o 5, certo? Tá aqui, ó, moda igual a 5 minutos. Cálculo da posição em que a mediana se encontra. Nós vamos calcular a mediana agora. A mediana você calcula a posição, quando é uma tabela sem intervalo, como N mais 1 dividido por 2. O N é 30, então eu vou fazer 31, que é o N mais 1 dividido por 2, dá 15,5. Mediana. Mediana eu olho no FAQ e procuro onde é que está o 15,5. Ó, FAQ. Tá aqui. 15,5. 15,5 aqui vai até o 14º. Então, tá aqui dentro do 25. Portanto, mediana também é 5 minutos. Eu olho no FAQ e aponto no XI. 5 minutos. Tá aqui, ó.
5 minutos. A mediana, certo? Próximo, item E. Qual a porcentagem de pacientes que tiveram o tempo de espera inferior ao tempo médio? Bom, primeiro vamos ver quem é da média, porque eu quero inferior ao tempo médio, que foi a média calculada. Ó, a média não é 403? Eu quero a porcentagem de pacientes que esperaram menos do que 403, que é menos que a média. Bom, aqui estão os tempos. Menos do que 403 são as 3 primeiras linhas, porque aqui já é 5, ó. Então, menos do que 403 é 3, 2 e 1 minuto. Então, eu vou somar as porcentagens, que eu quero a porcentagem das 3 primeiras linhas. Então, eu somo 3,33 mais 30 mais 13,33, as porcentagens das 3 primeiras. Tá aqui, ó. 3,33 mais 30 mais 13,33. Deu 46,66% dos pacientes que esperaram menos do que o tempo médio, que era 4,03. Que tá aqui, ó, tá a explicação aí, tá bom? Item F. Qual é o tempo que representa o decil 4 e interprete o resultado? Decil 4 são 4 décimos. Ou seja, é na proporção 4 sobre 10, porque é decil. Eu quero separar 40% da minha amostra dos 60% restante. É isso que eu quero, quando eu quero decil 4. Então, nós vamos começar por essa relação, ó. D4 é igual a 4 vezes N sobre 10. Por quê? Porque é 4 décimos. N é 30. Então, 4 vezes 30 sobre 10. 120 sobre 10, que é igual a 12. 12 não é o teu decil 4. 12 é a posição em que o decil 4 se encontra. Ou seja, eu vou olhar no FAC. Qualquer medida separatriz a gente olha no FAC. Então, eu olho 12 lá no FAC. Daqui, tá dentro do 14, porque aqui vai até o 10º elemento. Então, o decil 4 é igual a 3 minutos. Certo? Como é que eu interpreto isso? Ó, decil 4 é igual a 3 minutos. Significa que 40% dos pacientes esperaram menos do que 3 minutos. Se 40% dos pacientes esperaram menos do que 3, significa que 60%, que é o que falta para 100, esperaram mais do que 3 minutos. Então, 40% está abaixo de 3 minutos, logo, 60% está acima dos 3 minutos. Essa é a interpretação, todas as vezes que eu calculo uma medida separatriz. A partir dela, está abaixo esse percentual, que é do decil 4, 40%. Acima dela, que é o 60%, vai estar o restante, tá certo? Essa é a interpretação. Isso foi o item F. E o item G. Qual é o tempo que representa o desvio médio? Ó, se você olhar a fórmula, não tem como pegar errado. Somatória de DI vezes FI dividido por N. DI vezes FI, tá aqui, ó. Somatória 50,94. 50,94 dividido por N, que é 30, vai me dar o desvio médio. 50,94 dividido por 30, 1,7 ou 1,70 minutos. Esse é o tempo que representa o desvio médio, é quantos valores estão se desviando da média. E o desvio padrão, coeficiente é a interpretação. Desvio padrão é a raiz quadrada da somatória de DI ao quadrado vezes FI dividido por N menos 1. Somatória de DI ao quadrado vezes FI. Ó. 108,94 por essa tabela, acho que 108,97 pela tabela do Excel. E se você jogar aqui, vai consertar tudo. Ó. Coloquei aqui, raiz de 108,94, dividido por 30 menos 1, que é 29. Divide primeiro, extrai a raiz. Na científica, coloca a raiz, abre parênteses, 108,94 dividido por 29. Fecha parênteses e dá um igual. 1,94 minutos. Esse é o desvio padrão, que a gente chama de S. E aí, para concluir, o coeficiente de variação que a gente já tem